Em alguns dias, os olhos do judiciário gaúcho estarão voltados para aquele que é considerado o maior júri popular do Rio Grande do Sul. Os 4 réus do caso Kiss respondem por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Testemunhas, sobreviventes e os próprios réus serão ouvidos em plenário. A estimativa é que o julgamento dure cerca de 2 semanas, mas não é possível fazer uma projeção exata. Eu acho difícil para determinar um tempo de duração de um júri, porque é uma coisa impossível, né? Eu não sei quanto tempo vai durar cada depoimento, não sei quanto tempo vai durar o depoimento de cada uma das testemunhas, não sei quanto tempo vai durar cada interrogatório, não sei quanto tempo vai durar os debates, eu não tenho como pré-determinar que o júri vai durar até dia 15 de dezembro. O advogado e jornalista Cláudio Brito revela uma preocupação grande sobre o alongamento do júri. Isso porque os jurados precisam ficar totalmente isolados e incomunicáveis durante todo o período. Eu tenho sério receio de que a gente tenha, ou podemos ter, uma circunstância de interrupção deste júri. Digamos que um jurado passe mal. Estão indagando muito sobre isso porque vão ser muitas horas. Outra coisa, né? Imagina só, vão depor as testemunhas, etc. Os últimos a falar são os réus. Imagina quanto vai durar o interrogatório de cada réu. O juiz pergunta, o promotor pergunta, os defensores perguntam. Imagina quanto tempo tudo isso vai levar. Digamos que um jurado tenha, por qualquer motivo, uma disposição que o leve a um desmaio. Terminou o júri. E mesmo após o júri, o processo do caso Kiss não deve chegar ao fim. Muito pelo contrário, após a sentença deve começar uma nova batalha judicial com os recursos de apelação, que podem ser pedidos tanto pela acusação quanto pela defesa e que devem estender o caso por mais alguns anos. A peculiaridade do Tribunal do Júri é que não pode o juiz togado, ou seja, os desembargadores, eles não podem interferir na vontade do jurado. Aquela vontade é soberana. Eles só podem cassar a decisão de mérito, quer dizer, ele é inocente ou ele é culpado, isso compete ao jurado. Se ele é inocente, o culpado compete ao jurado. O tribunal só vai poder interferir quando essa decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. É possível ainda, em série de apelação, discutir pena e outras questões tantas, como alguma nulidade processual que porventura tenha ocorrido no processo, no plenário, né? A pena fixada, o regime de pena fixado. O advogado explica que existe a possibilidade de, em caso de condenação, os réus já saírem presos, mas é difícil que isso aconteça. Eles chegaram a ser presos em 2013, mas atualmente respondem ao processo em liberdade. Prisão preventiva, eu não acredito que ocorra, porque eles estão respondendo em liberdade, a não ser que aconteça algo no júri que o juiz ou as partes entendam que seja um motivo ensejador da decretação da prisão preventiva. Por exemplo, algum dos acusados coagiu uma testemunha. Isso é caso de prisão preventiva, aí poderia gerar prisão em plenário quando isso ocorrer. Agora, a sua pergunta ela se direciona muito mais no caso de condenação e fixação de pena. E aí o que diz a lei, a nova lei, né, o pacote anticrime diz que para aqueles casos que a pena for superior a 15 anos, o juiz vai poder já determinar a execução da pena. Sim, é possível, se o juiz entender aplicando a lei, que para penas superiores a 15 anos, ele execute a pena. O que eu tenho visto na prática? Poucos casos isso tem ocorrido. Poucos casos têm ocorrido de já executar a pena. O que os juízes estão fazendo? Se a pessoa responder o processo inteiro em liberdade, mesmo que a pena ultrapasse, eles estão dando o direito de recorrer em liberdade. O que os juristas são unânimes em dizer é o desejo de que o júri ocorra da forma mais tranquila que for possível. De alguma forma, pelo menos, haja um conforto às pessoas, sejam familiares das vítimas ou mesmo familiares dos réus, que todos tenham o conforto da realização da justiça.
que a realização da justiça aconteça de maneira a não deixar dúvida, de maneira a definitivamente dizer como tudo aconteceu